Salve, salve, meu povo! Estopa na área, estou aqui para trazer para vocês um pouco, né, das reações orgânicas, falar um pouco detalhes desse tipo de reação, que a gente tem que traçar um pouco as diferenças, né, entre as reações que são orgânicas e as que são inorgânicas. Mas dá para a gente ter até dá pra gente entender com relativa facilidade essas reações. Então vamos lá, vamos a elas então, né? Reações orgânicas na parada então. Gente, reações orgânicas, né? O que a gente tem a falar sobre as reações orgânicas inicialmente? Bom, a gente vai falar, né, de vários tipos de reação, mas as principais, dentre outras, são substituição, adição e eliminação. Porém, a gente vai falar também de reações de oxidação, tá? Mas é importante saber que existem vários tipos de reação, às vezes com denominações diferentes, tá? Então tem reações que às vezes a gente dá um nome, mas não consegue enxergar de que tipo que ela é, se ela é uma substituição, uma adição, tá? Mas a gente destaca esses principais aqui, tá? Reações de substituição. Gente, como o próprio nome da reação diz, o objetivo aqui é fazer o que? É substituir. Olha esse exemplo que eu dei aqui, né? Eu peguei um hidrocarboneto que é o CH4 e eu vou reagir ele com um Cl2, tá certo? Na presença de luz e com aquecimento. Esse triângulo aqui embaixo indica pra gente que está tendo aquecimento. Olha o que eu vou fazer. Você deve lembrar que os halogênios, eles fazem uma ligação. E se eu vou substituir, tá, alguém, eu tenho que substituir alguém que tente fazer o mesmo número de ligações. Do CH4, então, eu só posso substituir os hidrogênios. Olha o que vai acontecer. Eu vou substituir este hidrogênio por cloro. Olha o que está acontecendo, ó. Esse hidrogênio marcadinho de rosa por aquele cloro que está ali. Ó, certo? Então troquei um pelo outro, beleza? E formei como subproduto um HCl. Então uma reação de substituição de uma maneira geral é quando um átomo ou grupo de átomos é substituído por um radical ou outro reagente, tá? Então você vai substituir um átomo ou um grupo de átomo por um outro reagente qualquer, tá certo? Beleza, essa reação em questão, que eu tomei como exemplo, ela é uma halogenação. Porque eu substituí o hidrogênio por um halogênio. Beleza. Principais reações de substituição. Dentre os compostos todos que podem sofrer substituição, a gente destaca o benzeno, a gente destaca os alcanos, tá? A gente pode substituir álcool, a gente pode substituir haleto de alquila, pode substituir ácido carboxílico. Então a esterificação que forma éster, ela é uma reação de substituição. Então, em teoria, eu posso substituir várias substâncias, tá? Ou posso substituir átomos ou grupos de átomos em várias moléculas. Então, eu estou destacando os principais, que a gente vai dar um pouco mais de ênfase em alcano, benzeno, tá? Podemos falar em alguns álcoois e em alguns ácidos carboxílicos também. Beleza. Vamos lá. Halogenação de alcanos. A halogenação dos alcanos acontece, como eu acabei de te dar naquele exemplo, quando eu substituir um ou mais átomos de hidrogênio por átomos de halogênio. Então olha lá, aquela que eu já tinha feito anteriormente. Eu troquei um átomo de hidrogênio por um átomo de cloro, certo? Que eu já tinha feito lá. A gente pode realizar a substituição de vários átomos de hidrogênio, como eu estou te dizendo aí, tá? Num hidrocarboneto qualquer. Então, no alcano, por exemplo, o alcano tem o metano, que é o CH4, que é esse carinha que está aqui, né? Ele tem 4 hidrogênios e, em teoria, eu posso substituir os 4, desde que eu coloque quantidade de cloro suficiente. O que você está vendo? Na reação anterior, se você quiser voltar, ó, eu substituí um hidrogênio, não substituí? Quantos cloros eu coloquei? Um cloro. Então eu coloquei aqui um Cl2. Agora, olha aqui. Se eu quiser substituir 2 hidrogênios, quantos Cl2 eu tenho que colocar? 2.
Substituí 2 hidrogênios e gerei 2 HCl's. Se eu quiser substituir 3, o que eu estou concluindo? Existe uma proporção entre esses substituintes, entre os hidrogênios que eu substituo. Qual que é a proporção? Cada um hidrogênio que eu substituo, eu ponho um halogênio, em que X pode ser cloro, pode ser bromo, iodo, na verdade pode ser flúor também, né? Eu fiz ela com cloro aqui, mas é importante citar que ela pode ser feita com flúor. Então pode ser F2, F, né? F, Cl, Br ou iodo, tá? Você vai perceber uma coisa, é muito mais comum você ver cloro e bromo. Por que é muito mais comum você ver cloro e bromo? Quando você faz a halogenação com flúor, como o flúor é muito reativo, a reação fica explosiva. E com o iodo, ela fica muito lenta, porque o iodo é muito pesado, tá? Então é mais comum você encontrar quem? Cloro e bromo, tá? Então a gente pode realizar várias substituições em teoria, dependendo da quantidade de halogênio que eu ponho. Existe também, né, até a título de curiosidade, uma diferença de reatividade. Então, os mais reativos são os que seguem esta sequência aqui, tá? O flúor é muito mais reativo que o iodo, o flúor é mais reativo que todos, na verdade. Por isso que sua halogenação ela é explosiva, tá bom? Certo. Agora, se eu pensar num alcano de cadeia maior, eu preciso pensar que o número de hidrogênios ele vai aumentar. Quando você estava falando do CH4, você tinha somente 4 hidrogênios para substituir, os 4 estavam ligados no mesmo carbono. Agora olha aqui. A reatividade depende de substituição, ela depende do tipo de carbono que a gente está falando. Então ela vai seguir essa ordem aqui. Por exemplo, olha esse alcano que eu coloquei. Ele é um alcano mais complexo. Ele é muito diferente de quem? Do CH4 que eu tinha feito anteriormente, concorda? Então, quando eu estava falando de CH4, eu estava falando de um alcano que possui 4 hidrogênios que são totalmente equivalentes. Por que eles são totalmente equivalentes, Estopa? Porque os 4 estão ligados no mesmo carbono. Agora, olha aqui. Fica esperto. Você tem quantos hidrogênios para substituir aqui? Você tem 10 hidrogênios para substituir aqui, não tem? E aí? Quem você vai substituir? Qual hidrogênio você vai substituir dentre os 10 que você possui? Você vai substituir seguindo esta ordem aqui, ó. Então você vai tentar seguir sempre esta ordem aqui, certo? Sem coisa mesmo. O hidrogênio do carbono terciário é mais facilmente substituído do que o hidrogênio do carbono secundário, do que o hidrogênio do carbono primário. Olha para essa molécula. Quem é o hidrogênio do carbono terciário? Você consegue reconhecer que este carbono aqui é um carbono terciário, enquanto os outros são todos carbonos que são primários? Quem é o hidrogênio mais facilmente substituído pelo halogênio? Ó, é o do carbono verde, que é o hidrogênio terciário. Consequentemente, ó, eu vou ter este principal produto, tá? Não que eu não consiga substituir aqui no primário também. Na verdade, você tem uma mistura. Você pode substituir no terciário, pode substituir no primário, você vai substituir. Só que o produto principal, lembra que ele é obtido em maior quantidade. Por que ele é obtido em maior quantidade? Porque ele obedece essa prioridade para substituição. Interprete ou pense da seguinte maneira.
a velocidade para substituir o hidrogênio do terciário ela é muito maior do que para substituir o hidrogênio do primário ou para substituir o hidrogênio do secundário. Então o que acontece é, eu substituo muito mais rápido do terciário, por isso que tem muito mais dele lá no fim, ó. Por isso que a quantidade dele é maior, por isso que eu digo que ele é o produto principal. Mas dá para substituir no primário também. Existe um pouco de produto halogenado substituído no primário aqui também, tá? Só que em menor quantidade quando comparado com esse aqui, tá certo? Então não se esqueça dessa prioridade para substituição. Hidrogênio do terciário, hidrogênio do secundário e hidrogênio do primário. Beleza. Vamos fazer a halogenação agora nos aromáticos. A gente já fez em alcanos, vamos fazer a halogenação nos aromáticos. Olha para o anel aromático que eu coloquei aqui. Eu vou fazer uma halogenação com cloro, em que eu coloco a AlCl3. Esse AlCl3 ele é um catalisador, tá? O que aconteceu? Ó, eu substituí um hidrogênio por cloro, tá? Todos os hidrogênios aqui, gente, eles são equivalentes. Você consegue enxergar que todos aqui são secundários? Então, se todos os hidrogênios são secundários, são todos hidrogênios ligados em carbono secundário, tanto faz quem você vai substituir. Por isso que o produto vai ser o mesmo. Eu coloquei o cloro aqui, ó, como você está vendo. Mas se ele tivesse aqui, se ele tivesse aqui, aqui, aqui ou aqui, seria a mesma coisa. De qualquer jeito, ele seria o quê? Cloro benzeno, tá? E aí eu utilizo a AlCl3 de catalisador. Então, no halogênio, no benzeno, tá? A reatividade, ela não influencia muito. A reatividade não influencia muito nesse caso, porque os carbonos são todos equivalentes. Certo? Beleza. No benzeno eu posso fazer reações de nitração. O que é uma reação de nitração, turma? Uma reação de nitração é uma reação com quem? Com o famoso ácido nítrico. Essa reação usa ácido sulfúrico de catalisador, aqui em cima da setinha. Eu posso enxergar esse ácido nítrico e escrevê-lo da seguinte maneira também, ó. Eu posso escrever ele como sendo, para ficar mais fácil de entender, HONO2. Certo? HONO2 e HNO3 é a mesma coisa. Atente para o fato de que todos os carbonos, de novo, eles são equivalentes. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o grupo nitro. Quem é o grupo nitro? O grupo nitro é esse cara aqui, ó. Esse é o grupo nitro. Eu vou prender um grupo nitro no anel aromático. Vamos lá? Na halogenação, substituir um hidrogênio por um halogênio. Na nitração, substituo um hidrogênio por um grupo nitro. Olha o meu produto aqui. Olha o grupo nitro aqui, o NO2. Gerando um nitrocomposto. É nitrobenzeno isso aqui? Então consiste na reação do benzeno com HNO3 da presença de ácido sulfúrico que funciona como catalisador. Isso é uma reação de nitração. Beleza. Olha o subproduto. O subproduto é água. As halogenações tinham ácidos de subproduto, tá? Beleza. Sulfonação do benzeno. Turma, sulfonação é a reação com quem? Com ácido sulfúrico. Certo? Eu vou colocar o ácido sulfúrico de maneira um pouco diferente aqui, igual eu fiz com o ácido nítrico. Ó. Como é que fica meu ácido sulfúrico? HOSO3H. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses carbonos, que a priori são todos equivalentes mais uma vez, certo? E vou fazer a sulfonação. O que é um grupo sulfônico? O grupo nitro era NO2, o grupo sulfônico é esse aqui, ó. É o SO3H.
substituo qualquer um desses hidrogênios e olha meu produto. A reação tem aquecimento e utiliza o ácido de catalisador, tá? Então eu fiz a sulfonação. Este grupo que está aqui de verde é um grupo sulfônico. De novo, tenho água de subproduto, tá? Consiste na reação do benzeno com ácido sulfúrico concentrado e a quente, tá certo? Então essa é a sulfonação. Então já vimos halogenação em alcanos e aromáticos, já vimos nitração, que vimos só no aromático, já vimos sulfonação. Então, halogenação, reação com halogênio, nitração, reação com ácido nítrico, sulfonação com ácido sulfúrico, tá? Então a gente já conhece bastante das reações de substituição, certo? Beleza. Essas reações aqui, tá? São reações que acontecem exclusivamente com os aromáticos. Então, quando falar de alquilação, tá? Lembra que essas reações aqui, elas só acontecem com os aromáticos. A halogenação, por exemplo, ela acontecia com alcanos e com aromáticos, não é? Então, essas reações aqui, essa reação, né? Somente com aromáticos. Certo? Essas reações aqui, essa alquilação, ela pode ser chamada também de alquilação de Friedel-Crafts. Friedel e Crafts foram os caras que investigaram pela primeira vez o mecanismo dessas reações, tá? São as reações de alquilação. Aí você vai me perguntar assim, o que é um grupo alquílico? Gente, um grupo alquílico é um grupo derivado de um alcano, tá? Então, um grupo alquila, quem é? Metil, etil, aí propil, todos aqueles radicais que a gente tinha visto lá na nomenclatura, lembra? Tudo aquilo é grupo alquílico, tá? São derivados dos alcanos. Então vamos lá. Halogenação, coloco um halogênio. Nitração, coloco um grupo nitro. Sulfonação, coloco um grupo sulfônico. Alquilação, vou colocar um grupo alquílico, mantendo o mesmo padrão de raciocínio. Então repara que você tem aqui um esqueleto geral dessa equação, que é sempre, né, o benzeno, certo? Aí você coloca um haleto de alquila. Certo? A gente utiliza o AlCl3. O AlCl3 ele é um ácido de Lewis, tá? É um ácido que é um conceito um pouco diferente do ácido que a gente está acostumado. Vai ver que ele não é um ácido de Arrhenius. Ácido de Arrhenius tem que ter hidrogênio, tá? Um ácido de Lewis, quem quiser anotar aí, é uma substância que recebe um par de elétrons por dativo. Então esses ácidos de Lewis que eu cito aqui são substâncias que recebem um par de elétrons por ligação dativa. Aqui não vai ser relevante isso aqui, porque a função dele é só diminuir a energia de ativação, é só catalisar a reação. Tá? O AlCl3 então é o meu catalisador. Ele é o ácido de Lewis que eu estou te falando, certo? É ele que vai receber um par de elétrons por dativa, mas enfim. Tá? O objetivo dele aqui é diminuir a energia de ativação. O que você vai fazer? De novo, carbonos todos equivalentes. Com carbonos todos equivalentes, eu vou substituir um hidrogênio pelo CH3, que é a parte alquílica. Então o CH3 é a minha parte alquílica. Atente para o fato de que o objetivo é colocar o CH3
no lugar do hidrogênio, que foi o que eu fiz aqui, ó. Olha lá. Se você não tem um CH3 aqui, tem ou não tem? Então eu fiz uma alquilação. Eu tive um composto aromático alquilado. Produzi uma cadeia aromática que agora é ramificada. Esse cara aqui é o metilbenzeno, também chamado de tolueno. Repara no subproduto que agora é um ácido. Tá? Então essa é uma alquilação do benzeno, ou alquilação de Friedel-Crafts. Tá? Beleza. Agora, eu posso também certo. Substituição dos derivados, tá. Todas as reações de substituição que a gente observa com benzenos também são feitas com seus derivados, tá? Porém, em diferente velocidade. Bom, a velocidade da reação e o produto obtido depende do radical presente no benzeno que orienta a entrada dos outros substituintes. O que eu estou querendo te dizer, gente? Existe, tá? Anéis aromáticos que fazem duas substituições. Então vamos lá. Todas as reações de substituição observadas com benzeno também ocorrem com seus derivados. O que são os derivados? São os que já foram substituídos uma vez. Então imagina que você vai fazer a segunda substituição no benzeno. Então aqui eu estou falando, tá, de anéis aromáticos dissubstituídos. É isso que eu estou querendo te dizer. Então, anéis aromáticos dissubstituídos. Certo? O que acontece com os anéis aromáticos dissubstituídos, gente? Se ele é dissubstituído, é a segunda substituição. Então, a segunda substituição é feita por um derivado. Por que é um derivado? Porque ele já fez a primeira substituição. Ele não é mais o benzeno. Ele é um derivado do benzeno. Concorda? Agora, essa segunda substituição, ela vai depender de quem? Vai depender de quem chegou primeiro. Então, a velocidade e o produto obtido dependem do radical presente. Que radical presente? O radical da primeira substituição, que vai orientar a entrada do segundo substituinte. Então é o seguinte, você tem o benzeno, fez uma primeira substituição, agora você tem um derivado do benzeno, certo? Quem entrou primeiro nessa primeira substituição vai dizer onde vai acontecer a segunda substituição e também vai dizer a velocidade da reação. Então a velocidade da reação e o produto obtido dependem do radical presente no benzeno que orientam a entrada desses substituintes. Assim, a gente vai ter orientadores ortopara, vou apagar ali. Quem são os orientadores ortopara? São os que vão guiar a segunda substituição para orto. Então, ó, vou colocar aqui. Anéis aromáticos dissubstituídos. Então, gente, os orientadores ortopara, tá? Quem são os orientadores ortopara? São aqueles que guiam a segunda substituição para orto e para. Quem são eles? OH, NH2, CH3, halogênios. Quem estiver fazendo anotações aí, vamos lá. Os ortopara. Os ortopara dirigentes, que são aqueles que guiam a segunda substituição para orto ou para, eles só possuem ligações simples, tá? Só possuem ligações simples. Por que eles chamam ou são chamados de ativantes? Boa parte deles, né? São chamados de ativantes porque eles deixam os elétrons do anel aromático mais disponíveis para poder ser substituído, para poder fazer substituição, tá? Então eles são chamados de ativantes. Os únicos que são desativantes são os halogênios.
Por que os halogênios são desativantes? Porque eles são muito eletronegativos e eles acabam deixando os elétrons do benzeno menos disponíveis para reagir. Então quem reage na substituição do benzeno são os elétrons daquelas duplazinhas. Se aqueles elétrons eles estiverem mais disponíveis para reagir, eu tenho ativantes. Se eles estiverem menos disponíveis, eu tenho desativantes. Tá? Isso, tecnicamente, no produto final, não é muito importante para a gente saber. Se você guardar quem são os ortopara, tá ok. Tá? Ser desativante ou ativante, isso não é um critério tão relevante para a gente agora. A dica que eu te dou para guardar os ortopara, que são esses daqui, os ortopara só tem ligação simples. Tá? Todo radical ortopara dirigente só tem ligação simples. Associa dessa forma porque vai ficar mais fácil. Tá? Beleza. Então a gente vai ter o seguinte: os ortoparadirigentes e os metadirigentes. Os metadirigentes, tá? Possuem átomos com ligação dupla ou tripla. Então, NO2, SO3H, SN, SOOH, que é ácido carboxílico. Esses daqui vão guiar a segunda substituição para meta. Então, eu vou basicamente dividir em dois grupos: os ortoparadirigentes e os metadirigentes. Ortopara, substituição em ortopara, só tem ligação simples. Os metadirigentes, segunda substituição em meta, possuem dupla ligação ou tripla, tá? E toda vez que eles estiverem ligados no anel, eles vão guiar essa segunda substituição para meta. Beleza. São basicamente esses dois grupos que a gente vai ter para substituição no derivado do benzeno: os ortoparadirigentes e os metadirigentes, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer a cloração do fenol. Olha aqui. Olha para o OH. Você consegue enxergar que o OH, que está aqui destacado em amarelinho, ele é um orientador ortopara? Por que ele é ortopara? Porque ele só tem ligação simples. Então, quando eu for fazer a halogenação do fenol, o que vai acontecer? Eu vou ter um produto orto e um produto para. Então, repara que esse aqui ele é orto, esse de cima é orto, posição 1 e posição 2. Enquanto esse aqui é para, posição 4. Então, há uma mistura dos dois. Quanto? Metade, metade. É metade de orto e metade de para. Tá? Tudo isso porque a hidroxila... Então, é o que eu te disse. Quem chegou primeiro é que vai guiar a segunda substituição. Tá? Então, esse aqui é o ortoclorofenol e esse aqui quem que é? Ele é o metaclorofenol. Meta não, opa, paraclorofenol. Certo? Então, é isso que eu estava querendo te dizer. A segunda substituição é orientada por quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro é que vai dizer aonde vai o outro. Por isso que eu estava falando de anéis aromáticos substituídos. Beleza. Agora eu vou fazer uma cloração do nitrobenzeno. Olha quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro foi o NO2, que é o grupo nitro. O grupo nitro é um orientador meta, porque ele tem dupla. Então, a substituição, a halogenação vai acontecer agora na posição meta, que é a posição... Opa, pera. Posição 1, 3, lembra? 1, 3, certo? Então, eu vou ter aqui, tá, um cloronitrobenzeno, certo? Que é o produto substituído na posição meta. Então, a dica que eu te dou é: guarda os ortoparadirigentes e os metadirigentes e fica esperto porque a segunda substituição vai acontecer guiada por ele. Ortoparadirigente, só ligação simples em ortopara. Metadirigente, com ligação dupla, posição meta. Certo? Beleza. A gente vai falar depois de reações de adição. Mas a gente entra nesse tópico depois para falar das reações de adição. Por hora eu encerro aqui e a gente
volta posteriormente para falar dessas reações de adição, gente. Beleza? Mas por hora essas substituições estão feitas aí, ok? Um abraço e voltamos já já.